galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Dasley falando, do canal Dasley Diversidades, e estamos aqui em mais um vídeo novo para vocês, certo, galerinha? Então, desde já, sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso canal das Diversidades, né? Tem vídeo novo toda semana, né, a partir de agora, e inclusive semanas onde teremos mais de um vídeo novo, né? Tudo isso especialmente preparado, né? Muita dedicação, né? Muito empenho para fornecer para vocês, né? O melhor que eu tenho, né? Seja de conhecimentos matemáticos, de conhecimentos tecnológicos, né? Enfim, conhecimentos literários, né? Tem uma playlist aqui também de leituras, né? Que logo também estarei gravando vídeos, né? Nesse sentido de compartilhar, né? Leituras de livros, indicações, né? Enfim, então esse é o canal das diversidades que inclusive quero agradecer, né, aos novos membros que chegaram em nosso canal. Já somos quase 200, né? Eu só estou esperando, né, bater os 200 inscritos. Então, se você está assistindo esse vídeo, né, puder compartilhar mais ainda do nosso canal, né, também já agradeço por aqueles que têm compartilhado nosso canal com outras pessoas, né, essas outras pessoas têm, né, se inscrito aí em nosso canal. E se vocês puderem ser multiplicadores, eu estou esperando aí bater os 200 para poder gravar um vídeo específico, né, falando sobre o nosso novo número, né, os 200 inscritos aí no nosso canal. E vamos avante, né, como alguns dizem, o céu é o limite, né? Então, estamos aí no YouTube agora, né? Logo, logo tem novidade aí também chegando, né? Mais uma plataforma, né, digital, né, para também estar compartilhando conhecimento, né, porque eu tenho um vídeo aqui, inclusive, no canal que fala sobre isso, sobre essa questão do compartilhar, né, e para mim é satisfatório poder compartilhar conhecimento com vocês, até porque eu sei que eu estou aqui, né, todos nós estamos aqui, né, nesse plano existencial e é algo passageiro, né? E o que fica é o conhecimento que vai para a geração seguinte. Então, poder estar aqui, né, e há alguns anos, alguém assistindo aqui meus vídeos, se dizendo, poxa, né, esse cara fazia um bom trabalho, né, enfim, né, para mim é satisfatório. Então, estamos aí, né, esse vídeo você estará vendo aqui nessa playlist, né, de objetos de conhecimento matemáticos relacionados ao primeiro ano do ensino médio, porém, é um vídeo que você também poderá assistir na playlist do nono ano, né? Objetos de estudos, né, matemáticos, lá do nono ano do ensino fundamental, anos finais. Mas a prioridade foi colocar esse vídeo aqui na playlist do primeiro ano do ensino médio. Certo, galera? E, sem mais delongas, vamos avante, né? E vocês já devem ter percebido aí qual é o objeto de conhecimento que iremos abordar nesse vídeo de hoje. Só que eu quero já deixar uma coisa clara, né? Aqueles que já foram, né, os que atualmente são meus alunos, sabem que eu sempre procuro trazer algo para a sala, né, diferente do convencional. Claro que eu poderia chegar aqui e já começar, né, a dizer, olha, né, o objeto de estudo é esse, a definição é essa, vamos ver exemplos e depois tem exercícios aí para vocês, né? Mas assim, eu sempre gosto de dar uma incrementada, né, uma inovada, uma roupagem nova, né? Como no antigo nome do meu canal, né, eu sempre gosto de ressignificar as coisas. E eu quero trazer esse objeto de conhecimento matemático, né, através de um mangá, né? Um mangá que, com a ajuda aí, né, da tecnologia, né, das IAs, né? Então, eu não vou dizer que foi a IA sozinha que criou, porque ela, né, quando eu pedi lá para ela fazer, né, esse mangá, ela trouxe também alguns erros de digitação, ortográficos, e ainda tinha algumas coisas que não estavam tão amarradas, vamos dizer assim, como eu queria que estivesse. Então, eu, basicamente, né, peguei o que ele apresentou que dava para aproveitar, né, e fiz aí algumas adaptações. Então, foi uma parceria de Dasley com a IA.
certo? Aí a com Dazi. E tá aí esse mangá, né? De autoria nossa, né? Vamos dizer assim. E vocês já devem estar vendo aí qual é o título. Qual é o seu número? Qual é o seu número? Uma introdução divertida às funções. Então, quem já estuda aí direitinho, que já acompanha, né, os objetos de estudo matemáticos, e tal, já se ligou qual é, né, o objeto matemático que nós iremos explorar nesse vídeo de hoje, né? Tá aí na capa, vamos dizer assim, né? E começa com a imagem de um professor, né? Esse professor não sou eu, né? Não sou eu, talvez, né? Fosse eu se eu estivesse de Barbie usando meu óculos de descanso. Mas, certo, brincadeiras à parte, aparece aí o professor e ele convida a turma para participar dessa brincadeira. Ele vai dizer aí, né? Vamos, pessoal, brincar de qual é o seu número. E aí, continuando a historinha, uma outra, né? Uma outra personagem aí desse mangá, né? Ela vai e pergunta aí ao professor, né? E como é essa brincadeira, professor? A outra está até conversando ali, né? Prestar atenção. Aí depois vai fazer como muito dos alunos, né? Que a gente explica, o cara está conversando, depois o professor, como é mesmo? É para fazer o que mesmo, né? E aí tá aí essa típica aluna brasileira, né? Conversando. Aí a outra procura saber, né? Como é essa brincadeira. E o professor ele vai e explica aí, né? Como é a brincadeira. Ele diz, olha, eu direi um número e vocês terão que dizer um outro número que, somado ao que eu falar, resulte em 9, né? Então, inclusive alunos meus, né, tanto na rede privada como na rede pública de ensino, né, eu já usei aí esse mesmo contexto para trabalhar esse objeto de conhecimento que nós iremos explorar nesse vídeo, né? Usando essa mesma brincadeira do qual é o seu número. Então, qual é a ideia? O professor fala o número, né? E o aluno vai ter que dizer um outro número, mas não um outro número qualquer. Ele vai ter que dizer um número que, somado com o professor, resulte em 9. E aí, né, continuando a historinha, aí lembrando que mangá, né, tem algumas sutilezas. Então, quando eu produzi esse mangá, eu fiz justamente um pouco diferente do que a gente está acostumado. Do que a gente está acostumado da esquerda para a direita, né, e de cima para baixo. E o mangá é o contrário, né? Primeiro que ele começa, na verdade, né, quando é o mangá físico, é da última página para a primeira, é o contrário. E, além disso, em cada página a coisa é de baixo para cima e da direita para a esquerda. Então, talvez por isso vocês estranharem, gente, o professor não começou lá por cima tal, né? É porque mangá tem essa pegada diferente. Então, começa aí em cada página, né? De baixo para cima e da direita para a esquerda. Né? E aí, voltando para o que o professor vai explicar aí, né? Ele vai dizer, vamos começar, pessoal, né? Vamos começar, pessoal. Pergunta. E aí, vai começar justamente pela Yumi, né? Yumi foi a primeira aluna aí dessa turma que perguntou, né, como é que seria essa brincadeira. E ele, né, vai começar logo com ela. Ela fica toda, logo ela, né, fica assustada, porque ela vai ser a cobaia da turma. E aí o professor, ele vai e diz o seguinte, né? Ele começa já aí com a própria Yumi. Ele vai dizer o quê? Eu digo 2. Você diz quanto? Então, qual é a ideia? Né? O aluno tem que dizer um número que, somado com o número que o professor disse, dê 9. Então, imagine que você, né, que está assistindo aí esse vídeo, fosse a Yumi. E eu, professor, não fizesse essa brincadeira aí com você, né? Essa dinâmica. Né? E aí eu vou e digo, né? Eu digo 2. Aí eu pergunto para você que está assistindo. Dentro desse contexto, se eu falo 2, eu digo 2, qual é o número que você tem que dizer? Ah, ouvi daqui. Será que é esse número mesmo? Vamos conferir aí, né? Aí a Yumi vai, né, e diz o quê? Ah, essa é fácil. 7. E, de fato, né? Se eu somo 2, foi o número que o professor falou, com 7 dá justamente quanto?
exato, né? Dá 9. Então veja que a brincadeira aí não é difícil, né? O aluno diz um número, né, de acordo com o número que o professor fala, mas que quando somar os dois, resulta em 9. Aí ele vai para a segunda pessoa, né? Diz que aí um acertou e agora vai para a Mica, né? E aí ele pergunta aí a Mica, né? Mica, você agora. Eu digo 9. E você diz quanto? Então, mais fácil ainda, né? Qual é o número que eu somo com 9 que dá 9? Isso, né? E aí fica meio assim, né? Zero, né? Zero, zero. Ela não questiona, mas ela fala meio com exclamação, porque tem exclamação ali, né? Zero. Ela tá meio ali, né? Na expectativa, né? E de fato, é isso mesmo, né? O único número que eu somo com 9 que dá o próprio 9 é zero. Né? Justamente porque zero é o elemento neutro na adição. Então, né, só pode ser aí essa resposta. Então veja que esse início é bem tranquilo, certo, galera? Então, bem tranquilo, não tem, né, o que questionar. Aí agora ele vai começar a pegar números aí um pouco mais cabulosos, né? Esse professor aí é meio malandro. E ele vai agora para um menino, né, o Toyama. Né? Toyama, sua vez. Aí agora o negócio começa a ficar mais embaixo. Porque veja que ele estava no contexto utilizando números naturais e agora ele vai utilizar um número inteiro. Né? Eu digo -3, você diz quanto? E aí agora o negócio pega, né? Poxa, né? Eu tenho que dizer um número que somado com -3 dê 9. Então, que número é esse? Vocês acham que existe esse número? E se sim, qual é esse número? Como é que a gente faz para chegar nele? E aí? Eu até aconselho, né? Que nessa hora você, principalmente você que tem dificuldade em operações básicas, e inclusive um projeto que eu pretendo aqui nesse canal, né? É criar uma playlist específica para trabalhar só a questão de operações básicas. Porque eu, como professor, né, que conheço o chão da sala de aula, que estou em sala de aula, né, porque seria fácil se eu chegasse aqui no YouTube e falasse isso, fizesse aquilo, com um passe de mágica e coisa e tal, né? Sendo que eu nunca pisei os pés no chão da sala de aula, falar coisas, né, sem ter propriedade do que eu estou falando, só falar como se fosse um chavão, como se fosse uma moda, né? E o que é que acontece? Eu que estou no chão da sala de aula, eu sei que tem aluno de terceira série do ensino médio, que eu fazendo isso aí, eu digo porque eu fiz essa mesma dinâmica e o pessoal já começou a enganchar aí, né? Quando eu digo, e menos quando eu comecei a falar no negativo, o pessoal já ficou meio pé atrás, porque exige que você, além de usar o raciocínio lógico, operação. E aí o que é que acontece dentro do nosso canal das universidades? Eu quero fazer um playlist que eu poderia colocar esses vídeos dentro das próprias playlists que já temos aqui no canal, sexto ano, sétimo ano, oitavo. Mas eu quero formar uma playlist específica para trabalhar só operações, entendeu? Adição com números naturais, abrir o algoritmo com vocês, a gente vê direitinho como é, entendeu? Enfim, então tá aí, né? O professor vai fala pro Toyama. Aí o Toyama, por sua vez, né, dá para ver que ele é inteligentinho, né? Tá de óculos, inclusive. E o Toyama vai, né? Bem, veja. -3 mais quanto? Que dá 9. E aí ele tem uma sacada interessante, né? Então, se eu tenho que falar um número que somado com o do professor dê 9, então só é fazer, para eu saber o número que eu tenho que falar, é só usar a operação inversa. Então, essa é a sacada que ele tem. A operação inversa de quem? Da adição. Porque não é um número que somado com o número do professor dê 9. Então, se eu quero o professor é que vai falar primeiro. Então, eu só posso falar de acordo com o que o professor fala. Então, se é um número que eu tenho que falar para somar com o número do professor e resultar em 9, então eu uso o inverso, eu uso a operação inversa, o caminho inverso da adição, que é diminuir, que é subtrair 9 menos o número que o professor fala. E é a sacada que ele tem. Então é diminuir 9 por -3, ou seja,
9 menos, né, menos 3. E aí é onde eu disse a vocês que quero gravar uma playlist específica para essa parte aí de operações. Né? Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes na operação, porque não é o propósito dele. O propósito do vídeo aqui é falar de outra coisa. Mas em outro momento a gente vai ver melhor. Já tem, inclusive, né, um ou dois vídeos onde eu falo, né, mas é superficialmente, né, de operações com menos em três, mas eu quero me aprofundar mais ainda. Por isso que vai ter uma playlist específica só de operações básicas com números naturais, inteiros, decimais, fracionários, né? Só disso. Mas tá aí, né? 9 menos 6. Ele usa, como tem parênteses, uma regrinha de sinais ali, né? O menos por menos, né? A gente sabe que é mais. E aí fica 9 mais 3 agora. Né? Então, subtrair por menos 3 é a mesma coisa que adicionar 3. E aí dá 12. E aí ele vai e diz, então é 12? Né? E o professor, perfeito, certa a resposta. E de fato, gente, se a gente faz 12, né? Se é um número somado com o do professor, dá 9. Então, se a gente faz 12 mais menos 3, né? Vai ficar entre parênteses também, só que vai ser 12 mais menos 3. Então, aquele mais e aquele menos vai aplicar também regrinha de sinais. Então, vai ficar mais com menos menos. Vai ficar 12 menos 3, ou seja, 9. Então, de fato, 12 mais menos 3, né? 12 é um número positivo, mais menos 3 que é negativo, faz diminuir o 12. Então, por isso que fica 9. E aí, coincide, né, com o que de fato é a brincadeira. Um número somado com o professor é 9. Então, veja que se eu tenho um número negativo, o número que eu vou ter que falar para o professor, já que o número que o professor falou foi negativo, o número que eu vou ter que falar para o professor vai ter que ser um número maior do que 9, porque não tem como ser menor. Né? Eu preciso ter um número maior que 9, né? Já que o número que o professor falou é negativo, para somar isso e para 9. Entendeu? Então, foi aí, né, certa resposta. Aí, continuando, né, só aqui nesse quadrinho teve uma pequena mudança, né, que era para ter sido esses três retângulos embaixo e o outro em cima, né? Mas acabou que eu coloquei primeiro esses em cima, aí, né? Mas enfim, vamos continuar. Aí ele vai agora para uma outra colega da turma aí, né? A Miraia, né? E aí ele vai dizer, agora é você, Miraia. Eu digo 26, você diz quanto? Aí veja que Mirai já fica aí confusa, né? 26? Como assim? Né? E aí o professor comenta, né? É um número somado com 9, melhor dizendo, um número somado com 26 de 9, né? E aí a Miraia vai, né? E no último retângulo aí, ela, existe esse número. Percebam que a lógica é a mesma do 12. Como assim? Veja que inicialmente a gente poderia pensar no jeito 12. Como é que eu vou somar um número, né? Um número com 12 para dar 9? E tem como, né? Se 9 já é menor, 12 é maior, como é que eu vou somar 12 para dar 9? A gente sabe que isso aí, né? Quando a gente estuda número inteiro, a coisa amplia. Então é possível sim. Só é somar 12 com um número negativo. Então, o mesmo caso, né? Miraya não se tocou, né? Quando o Toyama lá falou, né? Então, existe, sim. E é possível, né? Respondendo aí, né? A pergunta dela. E aí o próprio professor vai dizer, né? Existe. É só fazer como seu colega Toyama. Né? Subtrair 9 menos 26, né? Para você descobrir aí, né? E aí, quando faz isso, né? 9 menos 26, veja que ela vai fazer as continhas lá, né? 9 menos 26. Então, dá 17 negativo. Ela vai, então é 17 negativo. E, de fato, é isso, gente. Né? É 17 negativo. Né? Essa parte não vou mostrar agora, não. Né? Vou voltar. Daqui a pouco a gente vai para ali. Né? Mas, de fato, né? É 17 negativo. Né? Ali já deu um spoiler para vocês. Né? Mas, enfim, é 17 negativo. Né? Por quê? É a mesma situação. Eu tenho 26 e tenho que somar 26 com um número para dar 9.
Como é isso? Só é usar um número negativo, né? No caso aí, menos 17. E aí, se eu faço as contas, né? 26 mais menos 17, né? 26 mais, é somar um número, né? Para dar no final 9. Então, se eu faço 26 mais menos 17, eu vou ficar o quê? Com a regrinha de sinais lá, né? O mais por menos, menos vai ficar 26 menos 17, ou seja, 9. Então, é o que é a brincadeira aí. Um número somado com outro, né? Um número que o professor fala, somado com um número que o aluno fala, tem que dar 9. E qual é a sacada, né? O Toyama foi o mais esperto aí, ele já sacou. Para o aluno falar o número, qual é o mais fácil? É ele pegar 9 menos o número que o professor falar, né? E aí ele chega na resposta, entendeu? E aí, continuando, o que é que o professor faz, né? Aí ele agora joga para a turma toda, né? Ele joga aí para a turma toda, né? Agora eu dei alguns números e quem for mais rápido poderá responder. Então ele diz os números, né? 7,5, 11,23, menos 5,6 e menos 50,001. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo, o que é que você pode fazer? Dá uma pausa, né? Tenta fazer as continhas aí, que veja que agora saímos de número natural, transitamos por números inteiros e agora nós já estamos em números decimais. E outra, decimais positivos e decimais negativos. Ou seja, estamos aí nos números racionais, certo? Eu só não coloquei nesse mangá a fração, para não complicar, que eu sei que naturalmente você já tem dificuldade com fração, pelo fato de fração ser divisão, então eu não vou misturar as coisas não, eu vou com calma, natural, colocar inteiro, depois colocar uns decimais ali, né, para variar, porque o objetivo aqui, na verdade, entra também a parte de operações, vocês treinarem as operações, mas o objetivo aqui, na verdade, é outro, certo? Então, mas é bom vocês treinarem. Então, o que, é que vocês podem fazer? Dá uma pausa, fazem as contas e depois continuam o vídeo, certo? Então, dá uma pausa aí, né? Dá uma pausa, faz as contas e depois volta para cá. E lá vamos nós. Já fez isso? Pronto, né? Deu a pausa, né? Agora volto para cá, né? Então, veja, a primeira é fácil, né? Um número que somado com 7,5 dá 9. Só é usar a estratégia que Tonhão usou. 9 menos 7,5, né? Dá quanto? Isso, né? Dá 1,5. E aí, justamente, um aí que falou, aí. Não sei quem é esse, eu sei que é o da turma aí, né? 1,5, né? Beleza. Agora tem um segundo número lá, 11,23, né? Veja que é um número maior do que 9. Então, qual foi a lógica que nós vimos? Se o número for maior, o número que o professor falar for maior que 9, então a única forma de eu responder é com um número negativo, né? Então, tem que ser um número negativo, porque somar com um número negativo é a mesma coisa que subtrair, né? Então, você vai fazer lá 9, né? Menos, né? 11,23. E aí veja que o número que nós vamos obter como resposta é justamente quem é? Olha, menos 2,23. Entendeu? Então, essa é a resposta aí, né? Então, vocês vão conferindo aí, né, se as continhas de vocês estão batendo com o gabarito fornecido pelo próprio mangá, né? Aí vem ali menos 5,6, né? 5,6, de novo, né? Número negativo. Então, eu tenho que manipular aí, né? A única forma de quando eu tenho negativo é com um número maior. Então, veja que a outra coleguinha ele fala, né? Ah, se o número que o professor falar é menos 5,6, o que eu tenho que falar para poder dar 9 é 14,6. E, de fato, se vocês tiverem 14,6, né? Mais menos 5,6, usa a regra de sinais, né? Vai ficar 14,6 menos 5,6 vai para 9, né? E, por fim, a última que falou ali, né? Opa, fiz besteira aqui. Pronto, né? E a última que falou ali, né? 59,001. Né? Então, se o número que o professor falar for menos 50,001, né? O número do aluno tem que ser 59,001. Quando soma isso aí, né? Vai ficar
9. Então, até aqui, né, parece que é algo inicialmente fácil, aí depois, talvez pelas dificuldades de operações, né, vocês achem um pouco difícil, principalmente essa coisa de sinais e tal. Então, se vocês tiverem dificuldade, dá uma pausa, né, volta em outro momento e dá uma olhada. Mas o que que acontece? Por trás desse contexto, nós temos aí uma ideia, né? Uma ideia. Inclusive, a própria Yumi, né, lá do início, né, que perguntou, né, e que foi a primeira, ela percebe algo interessante, né? Ela percebe algo interessante. Ela, na verdade, percebe duas coisas, né? Ela percebe duas coisas. Primeiro, ela percebe o seguinte, ela percebe aquilo que o Toyama tinha feito, né? Que para encontrar o número, no caso, para cada aluno encontrar o seu número, já que a regra que o professor trouxe foi: eu vou falar um número e você vai falar outro número que somado ao que eu falar dê 9. Então o que é que acontece? Ela percebe o seguinte, só é fazer o seguinte, é pegar 9 menos o número que você falou, professor. Ou seja, aí ela já começa a trazer uma cara algébrica. Né? Algébrica, meu Deus, álgebra, equação, né? Enfim, né? Eu vejo que apareceu 9 menos P. E quem é esse P aí? Aí a explicação desse P está na segunda fala dela. A outra coisa que ela percebeu foi que existe uma relação de dependência entre os números que estão envolvidos nessa brincadeira. O número do professor e o número do aluno. Né? Ela percebeu o quê? Que o número do aluno, ele não pode ser qualquer número. Ele não pode ser um número aleatório. Ele depende do número do professor. Então ela percebeu que existe essa relação de dependência. Cada número que o aluno vai falando depende do número que o professor fala, entendeu? O professor, sim, o número dele é independente, é o que vier na cabeça dele, ele vai e fala. Agora, o do aluno, não. O número do aluno, ele depende do número do professor. E aí ela dá nome aos bois. Ela chama o número do aluno de N, é o número do aluno, né? N. E o número do professor, aí por isso está a explicação, né? O P, né? P, né? E aí quando ela diz, na primeira coisa que ela percebe, você vai fazer 9 menos P, ela está dizendo, você vai pegar 9 menos o número que o professor fala. O resultado disso aí é justamente o N. E aí depois ela vai e diz, né? Olha, inclusive com os números que foram, né, falados aqui na brincadeira, nós podemos montar uma tabela que mostra a relação desses números. Veja que cada número, né, que o professor fala está relacionado diretamente a um único número que o aluno vai falar. Então, por exemplo, lá na primeira vez que a própria, né, Yumi falou, o professor falou 2, né, ela tinha dito o quê? 7, porque 2 mais 7 dá 9. Né? Ou em outras palavras, só era fazer o quê? 9 menos 2, que dá 7. Depois que ela falou lá para a menina lá, né, a outra, esqueci o nome, né? O professor falou 9, né? A Mica, lembrei a Mica, né? O professor falou 9. Então, o aluno, no caso ela, lá, a Mica falou quanto? 0, né? Justamente, 9 mais 0 dá 9. Ou para a Mica saber quanto ela tinha que falar, só vai fazer 9 da fórmula, né? Menos 9, o professor falou 0. Né? No caso, quando foi para o Toyama, foi o primeiro que teve um start, na verdade, de fazer essa coisa 9 menos o número do professor. Né? Então, quando o professor falou para ele, Toyama, o número que eu digo é menos 3, qual é o seu? Então, a conta que ele fez, né? Só vai fazer, né? 9 menos 3. Usa a regrinha de sinais, depois foi para 12. E ele fez isso, né? Cada aluno teve que fazer exatamente essas continhas para poder saber os números que eles teriam que falar. Só que os números que eles teriam que falar dependiam dos números que o professor falasse. Então, existe essa relação de dependência. Cada número N depende de cada número P. E não o contrário, entendeu? Não é o número que o aluno fala que depende do número do professor. Né? É o número do aluno, né, que depende do número do professor.
E não o contrário, não o número do professor que depende do número do aluno. Aí o professor, né, depois dela ter comentado isso, né, aí ele vai e chega onde nós queremos chegar nessa, né, aula de hoje, né? A ideia aqui realmente não é se aprofundar, né? Realmente é só apresentar o objeto de conhecimento e nos próximos vídeos é que nós iremos realmente, né, esmiuçar melhor o que é que está acontecendo aí nessa situação. E o professor vai dizer justamente isso mesmo. Né? Vocês acabaram de descobrir um exemplo simples de quê? De função. Né? E ele vai agora diz aí, né? O que é a função? Vai ser uma relação de dependência entre os valores nos dois conjuntos. Quais são esses conjuntos? Os conjuntos que nós acabamos de ver lá na parte anterior, né? Na tabela anterior. São dois conjuntos que nós temos aqui. Números ditos pelo professor é um conjunto, o conjunto chamado de P, e números mencionados pelos alunos de acordo com os números falados pelo professor, que é o conjunto N. Então, para cada P, existe um único N, pela forma como é essa situação aí. Então, esse tipo de situação, você tem dois conjuntos e cada elemento lá de um conjunto, né, do primeiro conjunto, que é o conjunto, né, que possui os valores que independem. Os números que o professor falou foram números que independem, entendeu? Já os números que os alunos falaram, não, são números específicos, de acordo com cada número do professor. Então, sempre que nós estivermos diante de um tipo de relação assim, nós dizemos que isso é uma função. Então, a partir de agora, nós iremos explorar justamente isso, né? Funções. O que é que são funções? Funções são relações de dependência. Dependência, nesse caso aqui específico que estamos trabalhando, de dois valores: número do professor e números dos alunos, certo? Então, há uma relação de função sempre que existe essa coisa de dependência, né? Então, observe que quando nós falamos de funções, nós temos algumas coisas que estão em torno aí das funções. Eu tenho um conjunto de valores que são valores independentes, certo? Nesse contexto do mangá, são os números que o professor mencionou. Então, esse é um conjunto, certo? Então, guardem isso, porque no próximo vídeo, continuando esse aqui, né, eu vou linkar tudo que nós estamos falando aqui e vocês vão se aprofundar lá. Mas perceba o seguinte, sempre que eu falar de funções, aqui eu estou falando de funções de uma maneira genérica. É claro que quando nós formos nos aprofundar, nós vamos ver que existem tipos específicos de funções, né? Função afim, função quadrática, função modular, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, função modular, né? Então, são as principais funções que a gente vai explorar aí, né, no longo dos nossos próximos vídeos aqui na playlist, né, primeiro ano. Né, que boa parte também vai aparecer lá no nono ano, caso até função quadrática, e função modular, exponencial, logaritmo, trigonométrica, para lá, isso aí é mais específico daqui mesmo dessa playlist, né? Mas função geral, que é o que a gente está vendo hoje nesse vídeo, né? Entendendo o que é uma função. Aqui esse vídeo, né? Quem já pensou que eu já ia trazer muita conta, porque conta teve, na verdade, se você pausou aí direitinho, para fazer conta teve. Mas se vocês pensaram que a gente ia fazer contas específicas com funções, né, não é ainda nesse vídeo, vai ser logo. Aqui só foi para a gente entender qual é a ideia de função, o que é uma função. Né? Então, função é isso. E aí, anotem isso, que isso é importante, principalmente no próximo vídeo. Né? Sempre que eu falar de função, eu tenho aí alguns pontos importantes a levar em consideração. Primeiro, existe um conjunto de valores que são independentes. Nesse nosso mangá, foram os números mencionados pelo professor. Né? Então,
aí é um conjunto. E esse conjunto a gente vai dar um nome específico para ele nos estudos de funções, né? A gente vai dizer que é o conjunto domínio, dominante, né? Ele independe, é o conjunto de valores que independe. Eu tenho os números reais e eu uso qualquer número real que eu quiser. É tipo esse professor aí, ele falou o número que ele quis falar, né? Então, esse conjunto é o dominante. Por isso que a gente, no estudo de funções, vamos dizer que esse conjunto de valores, né, que são independentes, a gente vai chamar de domínio, né? Aí, o que é que acontece? Vocês perceberam que, uma vez que existe o conjunto dominante, né, que é o conjunto de valores independentes, e existe olha lá, relação desses valores independentes com os outros que serão os resultados, né? Quando existe essa relação, e aí onde está? Essa relação, quem percebeu primeiro no contexto do mangá foi o Toyama. Ele percebeu, só é fazer 9 menos o número que o professor fala. Então, aí eu tenho uma relação, né? Essa relação, vocês devem ter percebido que é uma relação justamente de, quê? De igualdade. Não sei se vocês viram, mano. Olha lá, tá vendo? 9 menos P, né? Assim, não tem igualdade aí, mas eu poderia colocar da seguinte forma: 9 menos P igual a N, né? Ou N igual a 9 menos P, né? N. Quem é N? O número que o aluno tem que falar. Então, para eu encontrar esse número, qual é a cara desse número? Só é fazer 9 menos o número que o professor fala. Então, isso aí é uma relação de igualdade dentro desse contexto da função, né? Então, o que é que acontece? Existe o conjunto de valores independentes, né, que a gente vai nomenclaturar de domínio, isso aí a gente vai ver depois, né? Não tem pressa, vamos com calma na fonte. Existe a relação de igualdade, né? Existe a relação de igualdade, que no nosso mangá é justamente esse 9 menos P igual a N, né? Igual a N, ou seja, só é diminuir 9 menos o número que o professor fala, e isso é igual ao número que o aluno vai falar. Então, isso é a relação de igualdade. E o que é que acontece? Agora existe um outro conjunto. Esse outro conjunto, que é o conjunto N, né? Os números que os alunos irão falar, mas percebam que esse conjunto agora ele está preso, né? Ele está diretamente ligado, ele não pode ser qualquer valor, né? Ele só pode ser números de acordo com os números que o professor foi falando. Esses números que os alunos irão falar, eles só podem ser números, né, tais que passaram pela relação da igualdade, né, para poder a brincadeira dar certo. Então, só pode ser um número somado ao professor de 9. Então, o que, é que acontece? Esse conjunto é um conjunto limitado. Ele é um conjunto, como é que eu posso dizer? Que só tem números que dependem dos números do professor. Então, esse conjunto a gente dá também outro nomezinho para ele no estudo das funções. Eu vou adiantar, né, dar um spoilerzinho para quebrar o galho. A gente chama de conjunto imagem. Então, o que é o conjunto imagem? É o conjunto, né? Tipo, quando eu falo em imagem, num contexto, por exemplo, de uma fotografia, eu não estou falando do que é real, né? No contexto de fotografia, por exemplo. Dasley, né? Ser humano de carne e osso, né? Estou aqui. E vocês que estão assistindo o vídeo estão vendo uma imagem minha, né? Não sou o eu real, é uma imagem, um reflexo, né? É um resultado, né, de um processo tecnológico que, né, me coloca dentro daqui da live, né, dentro do canal do YouTube. Né? Mas não sou o eu real, é uma imagem, um reflexo, é um resultado de um processo tecnológico. Então, esse nome imagem que a gente diz no estudo de funções é justamente por conta desse processo, né? Passou por um processo para chegar naquele número específico. Então, o conjunto dos números que são dependentes dentro do estudo de funções, nós dizemos que é um conjunto imagem. Então, nesse contexto do mangá, o que é que acontece? O domínio vai ser justamente o conjunto dominante, o conjunto dos valores independentes, né? É o conjunto dos números que o professor vai falar, né? O conjunto imagem, que são os números que os alunos falaram, porque
esses dependem dos números que o professor falou, e a relação ali da função, né? E aí a gente dá um nome para isso, né? Chama de lei de associação. Então, a lei de associação é justamente o quê? É a relação lá de igualdade, né? Que é algo parecido, inclusive, com uma equação, né? Com duas incógnitas, né? Nesse caso aí foi o N e o P, número do aluno, número do professor. Então, assim, veja que esse é o estudo de funções, né? A introdução. Né? E a aula já vai aí, né, num minutinho aí razoável. Né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Né? Isso aqui foi só para vocês entenderem o que é uma função, né? Essa coisa do domínio, né? Que é o conjunto dominante dos valores que dependem, a imagem que é o reflexo, é o resultado, né, de um processo. Né? Por isso que a gente chama de conjunto imagem. Né? Que esse conjunto imagem ele é específico, né? Ele é único, né? No sentido de que tipo, ele é resultado lá das operações e ele depende do outro conjunto e a própria lei de associação. Então, que é, né, a equaçãozinha lá, né? No caso do nosso problema, n igual a 9 menos p. Né? Então, esses três elementos é que fazem aí, né, uma relação ser uma função, certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é uma introdução básica, já vai 40 e poucos minutos, mas fica aí um abraço, né? E fiquem ligados aí nos nossos próximos vídeos, certinho, galera? Abração, né? E deixe seu like, né? Fazendo propaganda de YouTube, né? E se inscreve, convide outros para se inscrever e estamos juntos nessa. Abraços.